Gente, o overtraining, ele existe sim, tá? E eu vejo, às vezes, nos meus novos alunos da consultoria, que eles não têm medo de overtraining. Então, não, vamos, Leandrão, fechei a consultoria, vamos descer o pau. Falando em consultoria, hoje tem a promoção da minha consultoria, às 6 horas da tarde, para 10 pessoas, tá? Mais informações aqui nos comentários. E claro, quando você fecha às vezes um serviço e você colocou um dinheiro ali, você acha que a percepção do esforço ela tem que ser alta. Mas na verdade o esforço tem que ser alto. Não é a mesma coisa? Não é não. Quando você tá com, por exemplo, carboidrato baixo e não dormiu bem, testosterona baixa, você pode fazer um treino que é uma porcaria e sair de lá um lixo, com uma percepção de esforço gigante. Você se esforçou muito, nossa, com a língua para fora. E na verdade treinou mal. Da mesma maneira que você chega lá, dormiu bem, comeu bem, você termina um treino bom, melhor, você levantou mais peso, fez mais repetições. Às vezes você ficou o mesmo tempo na academia, mas você treinou muito mais. Só que a percepção de esforço é assim, não, aguentaria mais, tô tranquilo. Então cuidado com esforço e percepção de esforço. Overtraining existe sim, e a maior parte das pessoas, né, então trazendo mais um erro dos alunos, que eu vejo, é que vocês estão treinando errado para mais e não para menos. Pode ser porque o cara que fechou comigo já está motivado? Beleza, aí ele já está fazendo a mais porque ele acha que mais dá mais resultado. Mas eu vejo muitas pessoas ainda treinando a mais do que precisa. Só que também tem o outro lado, né? Já aconteceu de eu passar treino para aluno e ele ter medo. Não, Leandro, acho que é muita coisa, né? Já posso ir até a falha como o senhor, não precisa chamar de senhor, não xingando tá bom, como o senhor ordenou. Gente, vocês não precisam ter medo de treinar. O corpo humano consegue se recuperar, mesmo um corpo natural, sem hormônio nenhum. A gente tem uma capacidade de recuperação incrível. E tudo é baseado em ciência, um bom treinamento. Então, sim, você vai dar conta tranquilamente. Claro, pode tirar dúvida, pode perguntar, mata o medo, tem problema. Mas você não pode ter medo de treinar. E quando eu falo medo de treinar, é treinar até a falha. Tem gente que fala, mas até a falha não é muito. Ué, mas é a tua falha, não é a minha, não é a do outro. Ou seja, quando der pra você, deu. Eu já ensinei aqui no canal como treinar até a falha. Só procurar Leandro Twin mais tema. E esse é um erro, tá? As pessoas não treinam até a falha. Saiba que o treinamento de qualidade, ele começa com treinar até a falha. O resto é adequado considerando o treinamento até a falha. É assim que nós vemos mais resultados. O resto se adequa para que cada série vá até a falha. E aí eu vou trazer um outro erro agora, que tem gente que quer progredir a quantidade de peso sempre. Isso é um erro. Presta atenção no seguinte, o Leandro de hoje é diferente do Leandro de ontem, do Leandro de amanhã. Quando você vai para a academia e está um pouquinho mais cansado, você tem que ir mesmo assim. Só que o que acontece? Nesse dia você pode reduzir um pouco a carga, mas você vai treinar até a falha desse dia. Porque se você tentar sempre se superar, é impossível. Até porque o próprio processo de envelhecimento já é de deteriorização. Mas vamos nos desanimar menos para esse vídeo. Galera, se você sempre tentar aumentar o peso, você vai se machucar. Porque não é orgânico. A gente está sempre mais forte. O nosso estar sempre mais forte é assim, ó. É meio ondulatório para cima. Mas a gente tem pequenos altos e baixos, mas sempre indo para mais alto. Ou seja, não é uma linha assim, esse treino eu sou melhor que esse, melhor que esse, melhor que esse, melhor que esse. Não, não. Esse treino eu tô aqui, esse foi um pouco pior, esse foi um pouco melhor, esse foi um pouco melhor, um pouco pior, um pouco... e assim sucessivamente. Então não precisa aumentar a carga toda vez. Esse erro aqui eu tô colocando no meu curso de treino, que vai ter sim, tá? Tem curso de dieta, de suplementação e de esteroide, vai ter o de treino. Galera, presta atenção no seguinte, principalmente você que é natural. Nem tudo que é grande é bonito. Tem coisa grande que não presta. Se você tá com shape feio e tomar hormônio, você vai ficar um feião. Você tem que focar os teus músculos fracos. Presta atenção no seguinte, a gente tem volume, definição, proporção e simetria. Essas 4 variáveis do fisiculturismo se aplicam em qualquer físico, mesmo os que não sobem no palco. O natural, ele não vai conseguir um volume igual ao do hormonizado. E como hoje tem muita gente hormonizada, então você vai parecer pequeno, dependendo do lugar que você tá. Lógico, na sua família você vai ser gigante. Numa feira de musculação, talvez um pouco menos. O que te sobra? Simetria, definição e proporção. Então, se você tem um músculo fraco, foca esse músculo fraco. Isso é mais importante, presta atenção no que eu estou falando, isso é mais importante do que você aumentar o teu volume. Um outro erro de treino, as pessoas não fazem técnica avançada. É incrível. O cara lá treina peito, treina não sei o quê, mas faz um resting pause? Não. Faz um drop set, um biset, um GVT, um FST? Nada. Gente, precisa ter técnica avançada de treinamento. Lógico, sou iniciante, Leandrão. Beleza, querido. Não estou falando então para você nesse caso. Mas quando você vai ficando um pouco mais avançado, o simplesmente fazer um 4 de 8 não é suficiente.
que eu sugiro? Como é que eu faço com os meus alunos? Uma técnica avançada para cada agrupamento muscular. É uma coisa genérica, dependendo do aluno, esse aqui precisa focar mais aqui, então vamos fazer duas, vamos personalizar. Vamos pegar um músculo forte. Então esse aqui não faz técnica avançada de treino, entende? Mas no geral, um para cada agrupamento muscular é um númerozinho bom. A gente tem outra questão. Cabo, máquina, peso livre, isolador, composto, tem que ter de tudo o treino. E você tem que ver o que o seu shape precisa mais para você ir direcionando. Então vamos ficar em isolador e composto. É importante, por exemplo, a gente fazer um agachamento livre? É. É importante a gente fazer, por exemplo, uma cadeira extensora? É. Os dois são bons. Isso com as meninas acontece muito. Ah, mas eu vi lá que o 4 apoios, né, exercício com caneleira não presta. Como não presta? Só não pode basear o treino só nisso. Mas você precisa sim de isoladores. Basicamente é o seguinte, tá, pessoal? Composto vai te dar grandeza. E os isoladores vão te dar qualidade, refinamento do teu físico. Então eu sei que meu físico está precisando um pouquinho mais de glúteos. Então eu vou buscar glúteos. Eu vou fazer, por exemplo, cadeira abdutora, que é o único real isolador exercício de glúteo. Aí eu vou dar um pau específico no glúteo e ele vai responder ficando detalhado. E aí o meu corpo vai ficar mais detalhado. Sobre o peso livre, máquina e cabo. Antigamente falava assim, não, máquina é uma porcaria, não coloca. Tá errado, gente. É porque as máquinas de antes eram uma porcaria. Você entende? Então às vezes a gente está escutando uma dica de uma coisa que é de 40, 50, 60 anos para trás. Hoje a gente tem máquina que se sente uma ativação motora melhor do que o peso livre, com mais segurança. A gente está vendo hoje um monte de atletas, né, da New School treinarem em máquinas. E eu não estou dizendo que necessariamente seja superior, mas dá uma olhada na tua academia. Você tem uma máquina muito boa? Utilize assim, sinta. Olha, eu fiz sentir a contração, essa percepção ela é importante. Agora, realmente, você vai fazer na máquina, dói a articulação, você não sente nada, não dá pump, provavelmente ou você está fazendo errado ou uma porcaria de máquina, é melhor você ficar no peso livre, tá? E cabo é excelente, porque cabo é tensão constante. Uma rosca direta, eu tenho diferentes graus de ativação, né? No começo eu tenho uma ação da gravidade, no meio, na fase final. O cabo é 100% igual, é a mesma tensão o tempo inteiro. E isso pode ser bem-vindo para estratégias. Solado para treinar, tá, gente? Definitivamente. Solado reto, salto não, muda o teu centro de gravidade, não é legal. Você se alongar antes de um treinamento, não tem problema. O que você não pode fazer é um alongamento super intenso, porque senão vira um treino, assim como o aeróbico antes do treino. O aeróbico antes do treino, tem muita gente que erra nisso, e o alongamento pesado antes do treino, não é legal. O bom antes do treino é você fazer um aquecimento. E aqui eu vou deixar um erro grandíssimo que eu observo. As pessoas não fazem aquecimento. Eu peço para os meus alunos fazerem aquecimento, e eles falam, nossa, mas eu gastei 6, 7 minutos de aquecimento. Sim, tá tudo certo. Mas é muita coisa, desnecessário. Não é desnecessário, gente. Eu vou deixar aqui um vídeo explicando na prática como fazer o aquecimento específico da musculação, porque correr antes do treino não é o melhor aquecimento. Fazer alongamento antes do treino não é o melhor aquecimento. Aquecer com uma barra aqui ficando assim, um halter de 1 quilinho, não é um bom aquecimento. Eu vou ensinar para vocês, tá aqui nesse vídeo.